Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, amigos e amigas. Que nosso Deus nos proteja de todo o mal e que nos abençoe a todos, tanto os que creem como os que não creem, para que também possam crer no Filho de Deus. Mas, amigo, o tema que queríamos compartilhar com vocês é a Igreja de nosso Deus. Então, amigos e amigas, logo depois da morte do Senhor Jesus Cristo, a Igreja verdadeira de Deus estava em Corinto e santificava a todos em Cristo Jesus, ou seja, a todos e eram chamados para ser santos, ou seja, todos e em todo lugar invocavam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Vamos ler? A igreja de Deus que estava em Corinto o santificava em Cristo Jesus, chamados para ser santo com todos os que em todo lugar invocavam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, amigos, vocês viram que por apenas esse texto, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, podemos acreditar que Jesus é a igreja de nosso Deus. Portanto, Paulo foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E também, amigos, a igreja de Deus também são as 7 igrejas na Ásia que João viu na visão depois da morte de Cristo, e que Deus deu a Cristo para mostrar aos seus servos, e da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. E isso, amigo, está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante, até o versículo 8. Se você quiser compreender, confira. Então, amigos, isso é para nós compreender que, no princípio, existia uma igreja verdadeira, que é Cristo. E continua sendo a igreja verdadeira de nosso Deus, pois nós que acreditamos e fizemos parte do seu corpo, ou somos membros do seu corpo, como diz as Escrituras, Efésios capítulo 5, versículo 30. Então, amigos, o Senhor Jesus morreu, ou seja, se entregou a si mesmo para ser igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 27. Se você quiser ler e conferir. E agora, amigos, para provar para vocês realmente que Jesus é a igreja de Deus, agora você abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Vamos ler? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amigos, vejam bem o
que significam os versículos 10 e 11 de Efésios, capítulo 3. Vejam, amigos, que pela a igreja, que é Cristo, e a multiforme sabedoria de Deus, que é também Cristo, se torne conhecida agora aos principados e potestades nos lugares celestiais. Capítulo 3, versículo 10 de Efésios, vamos ler? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, amigos, o que significa potestades e principados nos lugares celestiais? Então, principados e potestades nos lugares celestiais são os poderosos aqui deste mundo, como reis, presidentes e todos aqueles que comandam este mundo tenebroso, porque habitam espíritos diabólicos em seus corpos. O que significa, então, esses lugares celestiais? Amigos, são os céus, a terra e embaixo da terra, ou seja, são de Deus. E o reino de Deus é espalhado em todos esses lugares. E para provar isso, veja o que diz em Efésios. Versículo 12, vamos ler? Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Qual o significado da fala de Paulo aos Efésios? Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, amigos, para vocês entender, precisamos provar nas Escrituras o que é que a Igreja de Deus e também a sua multiforme sabedoria de Deus. E para você não esquecer como Jesus é a igreja verdadeira de Deus, Jesus se entregou a si mesmo para ser uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Isso está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 27. É só você conferir. Então, amigo, vamos ler nas Escrituras Sagradas quem é a multiforme sabedoria de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vamos ler? Mas nós somos de Deus, em Jesus Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, amigos e amigas, se vocês quiserem compreender mais sobre a sabedoria de Deus, é só vocês abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 36. Então, amigos, a sabedoria e também a igreja de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, como lemos. E não esquecendo que também Jesus é a palavra de Deus.
como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, vamos ler? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Então, amigos e amigas, queremos mostrar para vocês o que acontece desde o terceiro século, quando o homem levantou ou criou a primeira igreja. E vocês sabem que igreja é esta. E para quem não sabe, chama-se Igreja Católica. E depois desta foi criada milhares em nosso mundo. E seus líderes, ou os que dirigem essas igrejas, vejam o que eles dizem. Vejam o que eles dizem, que existe só uma igreja verdadeira de Deus. E é essa a igreja que eles pertencem, ou são membros. Os seus ensinamentos ao povo dizem ou afirmam que são a igreja verdadeira de Deus. Cada uma igreja dessas, criada pelo homem, puxa a brasa para seu assado. Todas fazem isso, sem exceção. Mas, amigos, precisamos mostrar uma fala ou resposta desse cidadão quando lhe foi perguntado esse tema. Veja. Como saber qual é a igreja verdadeira nessa Babel de vozes? Lá na época da Reforma Protestante, se definiu que uma igreja verdadeira tem 3 características. Primeiro, é uma igreja que prega com fidelidade a palavra de Deus. Segundo, é uma igreja que realiza corretamente, biblicamente, os sacramentos. Terceiro, é uma igreja que exerce a disciplina corretamente à luz do ensino das Escrituras. Então, amigos e amigas, veja que este cidadão não responde à pergunta: qual é a igreja verdadeira de Deus? Veja que ele enrola, mas puxa a brasa para seu assado. Como que uma igreja, acreditando na Trindade, batizando crianças e várias outras regras, ao contrário das palavras de Deus, será que essa igreja é de Deus? Então, amigos, vamos ficar por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia,